Senhor proporcionou para podermos compartilhar um pouco da tua palavra e entender um pouco mais como se tornar uma igreja evangelística. Obrigado pelo teu amor, Pai. Abençoa esse momento. Abençoa o Diba, Pai Santo, que possamos propagar o Evangelho cada vez mais para várias pessoas, usando esse universo digital que temos à nossa disposição. Obrigado por tudo, e em nome de Jesus que oramos hoje e sempre. Amém. Bom, meus queridos, é um prazer, uma honra estar aqui, de surpresa. Márcio mandou uma mensagem para mim hoje, ainda hoje, né? Eu preparei uma coisa rápida aqui, mas é muito bom estar com vocês aqui na Udiba, esse universo de propagação do Evangelho de Jesus Cristo e como se tornar uma igreja evangelística. Um texto base que vamos usar, né? Temos pouco tempo, mas vamos dar uma corrida. Está na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Quem quiser abrir a Bíblia, está lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos falar um pouco baseado nessa igreja, que era uma igreja realmente dedicada à pregação do Evangelho, como se tornar uma igreja evangelística. É 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 1. E assim está escrito: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Paulo sempre inicia as cartas, em sua grande maioria, com saudações, e isso foi uma saudação escrita por ele, né? Escrita ou ditada por ele, escrita por outro irmão, talvez Timóteo, a essa igreja que se reunia nessa cidade da Macedônia, que era uma da região da Macedônia, chamada Tessalônica. Vou botar vocês rapidinho dentro do contexto histórico do que estava acontecendo aqui. Paulo estava de viagem, saiu de Troade, atravessou o mar, foi para Macedônia e chegou na cidade de Filipos. Lá em Filipos, ele pregou o evangelho, inclusive teve uma conversão de uma irmã chamada Lídia, só que eles foram perseguidos pelos judeus que vinham desde Jerusalém, desde o continente atrás, e iam influenciando outros judeus a perseguirem Paulo e os seus companheiros. Então, eles foram presos na cidade de Filipos, porque curou uma jovem adivinhadora, né? E a própria cidade de Filipos não aceitou aquilo que estava acontecendo. Então, Paulo teve que fugir da cidade de Filipos. Ao fugir, ele passa por duas cidades, Anfípolis e Apolônia, até chegar finalmente a Tessalônica. E lá na cidade de Tessalônica tinha algumas sinagogas judaicas. E por 3 sábados, Paulo pregou o evangelho nesse lugar. E aí, o que é interessante, isso você pode notar lá em Atos capítulo 17, depois vocês podem ler lá. Paulo só passou 3 semanas, aproximadamente 15 dias na cidade de Tessalônica. Então, gravem isso, que é importante entender esse contexto histórico, porque foi pouco tempo que Paulo passou nessa cidade, só que aquelas pessoas que receberam o evangelho e aceitaram a verdade de Jesus, apesar do pouco tempo, aprenderam em 15 dias, basicamente, como se tornar uma igreja evangelística. E aí vamos entrar no texto do capítulo 1 e ver como eles se tornaram uma igreja tão forte na área do evangelismo. Versículo 2 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses diz assim: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, recordando, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Vejam que versículos profundos. Esses primeiros 4 versículos aqui do contexto de 1 Tessalonicenses. Paulo, primeiro, sempre dava graças a Deus, orando pela igreja em Tessalônica. E aí ele vai abordar 3 coisas importantíssimas que caracterizaram aquela igreja como igreja evangelística. Ele fala da operosidade da sua fé. Esse é o primeiro ponto. Ou seja,
eles ouviram o evangelho, eles creram em Jesus, foram batizados para a remissão do pecado e, é claro, se tornaram discípulos ativos. Eles tinham uma fé operosa em Jesus Cristo. Não era uma fé que só cria por cria. Eles realmente praticavam aquilo que eles aprenderam de Jesus Cristo. E o segundo ponto, eles tinham um amor abnegado. O que é esse amor? É um amor que abre mão das coisas por amor a Jesus, abre mão das suas paixões, abre mão dos seus interesses pessoais. Para quê? Para servir a Jesus com amor. Foi o que Jesus fez por nós. Analisem. Jesus abriu mão da sua plena divindade. Paulo fala isso um pouco na igreja, a carta escrita à igreja em Filipos, à igreja de Filipenses. Jesus abriu mão da sua plena divindade, do seu poder. Ele tinha esse amor abnegado, ou seja, um amor que abre mão. E os tessalonicenses, eles entenderam a mensagem do reino e abriram mão dos seus desejos para poder servir a Jesus, abriram mão da sua própria vida para servir a Jesus. Não vai dar tempo agora, mas se vocês lerem a carta de 1 Tessalonicenses, um dos problemas que estava tendo lá na igreja é que eles entenderam tanto a mensagem do reino que alguns dos irmãos não queriam mais trabalhar. Não dá mais para trabalhar, vamos pregar o reino, porque eles até acreditavam que a volta de Jesus ia ser imediata para resgatar as pessoas. Então, muitos deles nem queriam mais trabalhar, secularmente falando. E aí era um problema que Paulo falou: quem não trabalhar não vai comer. Então, é importante, é claro, conciliar tudo. Mas para vocês entenderem que aquela igreja entendeu tanto a mensagem do reino que alguns irmãos nem queriam mais trabalhar somente para pregar o evangelho. Então, esse amor foi fundamental para o desenvolvimento do evangelismo na igreja em Tessalônica. E o terceiro ponto aqui que nós conseguimos destacar é a firmeza da esperança que eles tinham em Cristo Jesus. Eles tinham uma esperança firme, eles estavam firmados, eles acreditavam em Jesus, eles acreditavam na esperança da vida eterna que iriam adquirir por aceitar o evangelho de Jesus. E aí a grande pergunta: uma igreja que tem uma fé que pratica aquilo que aprendeu, uma fé operosa, uma igreja que abre mão da sua vida para pregar o evangelho e que tem essa firmeza da esperança, o que é que vocês acham que eles iriam fazer? Iam guardar isso para si mesmos? Eles iriam ficar calados? Não. Com certeza, eles evangelizavam, eles se tornaram uma igreja evangelista, eles propagavam a mensagem do evangelho de Jesus. Eles não guardaram para si, não guardaram dentro do seu coração só para eles. Eles guardavam dentro do coração a mensagem de Jesus, mas eles abriam a boca e pregavam a mensagem do evangelho. Vamos continuar lendo? Veja o versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vocês se tornaram modelo para todos os crentes da região da Macedônia e da Acaia. A Acaia era a Grécia moderna na época, lá tinha Atenas, tinha Corinto. Então veja que exemplo dessa igreja. E outra coisa que a gente pode destacar, além dos 3 primeiros pontos que já falamos, era uma igreja que imitava os evangelistas da igreja de Cristo. Eles imitavam Paulo. Oi? Alguém falou? Não? Mas bem, vamos continuar. Eles imitavam Paulo, Silvano e Timóteo, né, que eram grandes evangelistas da igreja primitiva, e, é claro, eles imitavam o maior evangelista da história, que não foi Paulo, que não foi Timóteo, que não foi nenhum apóstolo. Eles imitaram o evangelista dos evangelistas, que se chamava Jesus Cristo. Eles foram imitadores do próprio Senhor Jesus. Olha aí, quer se tornar uma igreja evangelística? Primeiro, imite os evangelistas da igreja. Olhe os procedimentos, leia as escrituras e veja como Paulo, como evangelista, vivia.
Não somente uma pessoa, mas a própria igreja. Tinha momentos na vida de Paulo que ele não tinha sustento. Sabe o que é que Paulo fazia? Ele largava tudo, não tenho sustento, agora eu vou parar de evangelizar. Não. Paulo ia e trabalhava. Em determinado momento, com Priscila e Áquila, Paulo não teve sustento, ele foi construir tendas com aqueles irmãos. Tinha um trabalho secular e, além do trabalho secular, Paulo ainda evangelizava. Quer se tornar uma igreja evangelística? Imite o perfil dos homens e mulheres que evangelizavam. Isso é um grande ponto. Priscila e Áquila eram grandes evangelistas. Paulo, Silvano e Timóteo eram grandes evangelistas. E o segundo, Jesus Cristo, o maior de todos os evangelistas. Ele pregou o evangelho para todos. Jesus pregou com amor, com dedicação, com amor abnegado. Claro que ele tinha uma firmeza naquilo que ele falava. Jesus, ele operava, ele não só pregava, ele não só falava, ele vivia aquilo que ensinava. E os tessalonicenses estavam aprendendo a fazer isso. Agora, você lembra no começo que nós falamos? Quanto tempo eles tiveram para aprender do Evangelho? Ah, não, mas isso demora muito tempo, tem que ter um ano de estudo, dois, tem que fazer um seminário de teologia. Nada contra os seminários. Eu tenho uma formação livre em bacharel de teologia pelo Seminário Ebenezer. Nada contra isso. Mas muita gente, eu preciso me formar, eu preciso fazer teologia, eu preciso ler a Bíblia 5, 10 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Muita gente bota empecilho para pregar o evangelho, não é verdade? Então, às vezes eu já fiz isso. Será que você não já fez também? Mas sabe quanto tempo os tessalonicenses tiveram para aprender o evangelho e pregar? Somente 3 semanas. Aproximadamente 15 dias, que foi o tempo que Paulo passou em Tessalônica. Por quê? Paulo passou tão pouco tempo. Se você ler lá em Atos, capítulo 17, ele foi perseguido novamente pelo aquele pessoal que veio junto lá de Filipos e foi perseguindo Paulo, e Paulo teve que fugir para a cidade de Bereia, né? Então, não há desculpa. Em 15 dias, os tessalonicenses entenderam a mensagem do evangelho e propagavam a mensagem do evangelho. Que grande exemplo de igreja evangelística. Quer ser uma igreja evangelística? Não determine tempo, eu preciso estudar 1 ano, 2 anos a Bíblia. Não. Aprenda de Jesus hoje e pregue de Jesus hoje. Isso é uma grande mensagem que a igreja de Tessalônica nos deixa. Mas não para por aí. Eles se tornaram modelos dos cristãos lá da região da Macedônia e da Acaia. Porque eles receberam o evangelho em meio a tribulações. Não foi assim uma receptividade muito fácil. Por que eu estou falando isso? Lembra que Paulo foi perseguido? Paulo basicamente foi expulso de Tessalônica. E o que é que vocês acham que fizeram com os irmãos que estavam lá? Também perseguiram eles. Mas mesmo assim, eles não baixaram a cabeça. Eles ergueram a cabeça e continuavam pregando o evangelho de Jesus, mesmo em meio a muita tribulação, se tornando exemplos, modelos de evangelismo para as igrejas em outras regiões do continente. Então, que grande exemplo nós temos aqui da igreja em Tessalônica. Não para por aí. Vamos ver agora o versículo 8. Diz assim: porque de vocês repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Grécia moderna, mas também por toda parte se divulgou a sua fé para com Deus, a ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha que versículos preciosos esses 3, do 8 ao 10. A palavra de Jesus não só repercutiu na micro-região que eles viviam ali na Macedônia, nas proximidades da Grécia, a Grécia era logo abaixo da Macedônia, mas por toda parte ouviu-se falar da fé dos tessalonicenses.
aquela fé que praticava o que aprendeu, aquela fé que vivia aquilo que pregava. Olha que grande exemplo dessa igreja. Mas por que a igreja era desse jeito? Por que a igreja se dedicou tanto em tão pouco tempo? Por que será? Porque eles receberam a palavra com poder no Espírito Santo. Aí você me pergunta assim, mas as outras igrejas também não receberam a palavra com poder? Sim, com certeza receberam a palavra com poder. A igreja em Jerusalém, a igreja em outros lugares, mas talvez qual foi a grande diferença entre Tessalonicenses e a igreja em Corinto, talvez, que era uma igreja problemática, que era uma igreja que às vezes tinha algumas dificuldades até na área do evangelismo? Qual foi a grande diferença? Paulo passou 3 semanas em Tessalônica e eles entenderam a mensagem. Paulo passou aproximadamente 2 anos, ou foi 1 ano e meio, não me lembro agora, em Corinto. E a igreja ainda assim era cheia de problemas. Entendem a grande diferença? Eles entenderam a mensagem do reino. Eles praticaram a mensagem do reino. E aí Paulo vai dizer, ó, entre todos os irmãos por onde passamos, eles falam que o nosso ingresso, claro, o ingresso dos evangelistas, daqueles que pregavam a mensagem, Paulo, Silvano e Timóteo, no vosso meio, repercutiu, mostrando que vocês servem ao Deus vivo, que é Jesus. E essa grande esperança que eles entenderam, que para mim agora é a grande chave para se tornar uma igreja evangelística. Qual seria essa grande chave? Eles aguardavam dos céus o Filho de Jesus, que ele ressuscitou, Filho de Deus, Jesus, que ele ressuscitou dentre os mortos e que nos livra da ira vindoura. Eles tinham consciência, a consciência deles estava aguçada quanto à vida eterna. E é claro, se eles entenderam a mensagem da vida eterna, eles entenderam que também existe a condenação eterna. Nós estamos falando de vida e morte. Quando entendemos que o mundo está perdido, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz nas trevas obscuras, quando entendemos, assim como eles entenderam, vamos ficar calados? Vocês vão ficar calados? Eu vou ficar calado, entendendo que o mundo está se perdendo, que os meus parentes, que os meus amigos, que os meus colegas de escola, de faculdade, que os meus colegas do trabalho podem estar indo para a ira vindoura eterna, eu vou ficar calado? Os tessalonicenses não ficaram. Eles entenderam a mensagem, essa firmeza, eles entenderam a sua eleição. Eles foram eleitos, não porque Deus escolheu eles, eu quero vocês. Deus escolhe todos. Qual é a grande diferença? Nós precisamos escolher a Deus. Jesus escolheu todos os homens. Ele veio para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todos os que nele creem. Não foi uma parte. Deus não escolheu um ou dois. Eu quero vocês de Tessalônica, mas eu não quero vocês de Corinto, eu quero vocês de Éfeso. Não, Deus escolheu todos. E aí a eleição dos tessalonicenses é em que sentido? Porque eles aceitaram a mensagem do reino, eles viviam a mensagem do reino, eles pregavam a mensagem do evangelho. Eles entenderam a mensagem, não ficaram calados, eles buscaram com avidez viver a verdade de Cristo Jesus. E aí, mais uma vez eu digo, entendendo isso e sabendo que o mundo está perdido, qual é a nossa postura diante disso? O que é que nós vamos fazer para que o mundo seja um mundo melhor? Tem uma palavra que pode ajudar o mundo a ser um mundo melhor. Evangelismo. Uma igreja evangelística. Quando uma igreja entende a mensagem do evangelho, eles praticam a mensagem do evangelho.
eles não ficam calados, eles buscam cada vez mais o reino. Jesus diz: você que tem fome e sede de justiça, você será saciado. Mas é claro que para você ser saciado, você precisa fazer o quê? Ter a fome e a sede da justiça. Se você não tiver fome nem sede de justiça, como a mensagem de Deus vai penetrar no seu coração e vai penetrar no coração das pessoas? Mas quando você tem aquela... Quando você está com fome, analise comigo. Já teve fome alguma vez na vida? Não tem uma dorzinha ali? Cientificamente falando, eu também sou professor de educação física, eu entendo um pouquinho dessa coisa. O ácido clorídrico começa a corroer um pouco a parede do seu estômago. E você sente uma dorzinha, um incômodo. Quando você está com sede, sua boca começa a secar, seu corpo já está pedindo água. Na teoria, nós nem deveríamos sentir sede, porque a sede já é o máximo do corpo dizendo, ó, tome água. Assim como a fome. A fome já é dizendo, ó, coma alguma coisa, senão você terá problemas. Então, quando nós temos essa fome, essa dorzinha que nos incomoda, essa sede pela palavra de Deus, Jesus deixa claro, você tem fome, tem sede, você será saciado. Por quê? Porque você buscou se alimentar do pão da vida que é Jesus. Você buscou beber a água da vida que é Jesus Cristo. E isso nós encontramos aonde? Ah, no acaso? Não. Nós encontramos na palavra de Deus. É evangelismo. Isso é evangelismo. Mas não para por aí. Outra coisa que precisamos fazer, irmãos, isso é um fato. A sua fé precisa ser operosa. Falar de fé operosa, nós não podemos esquecer de Tiago, o irmão de Jesus, que diz, lembra o que é que Tiago diz? A fé sem obras é morta. Muita gente questiona, mas e as obras? O ponto-chave aqui é o seguinte, nós precisamos entender que não é por causa das obras que nós vamos alcançar a vida eterna. A carta que Paulo escreve aos Tessalônicos fala um pouco sobre isso. Não é pelas obras que praticamos, mas nós praticamos as obras por quê? Por que nós precisamos ter uma fé operosa? Porque nós entendemos a mensagem do Evangelho, assim como aqueles irmãos daquela cidade de Tessalônica, e sabemos que fomos livres da ira vindoura. Isso é praticar. Isso é não ter uma fé morta. É viver o que se ensina. Simplesmente pregue. Não precisa ter vergonha. Não precisa ter medo. Eu sei que não é fácil. No começo da minha fé cristã, eu tinha medo, às vezes, da rejeição. Mas aqueles irmãos daquela cidade de Tessalônica não tiveram medo da rejeição. O versículo 9 diz que eles abandonaram seus ídolos. Lembrando que Tessalônica era uma cidade de cunho, em sua grande maioria, gentílica. Tinha vários deuses ali, greco-romanos, deuses pagãos, mas eles preferiram escolher o Deus verdadeiro. Aquele mesmo Deus que Paulo, no seu discurso lá na cidade de Atenas, diz assim, lá no Areópago, lembra? Que é onde tinha várias estátuas de vários deuses. Paulo diz assim, eu vim pregar sobre esse aí que vocês dizem que é o Deus desconhecido. Os tessalônicos entenderam quem é esse Deus até então desconhecido por eles. E olha que tinha alguns judeus na cidade de Tessalônica. Mas mesmo assim, Paulo ensinou ao Deus verdadeiro, o Deus que veio para resgatar a humanidade, o Deus que deu a sua vida para que todos alcançassem a vida eterna. Então, baseado nisso, precisamos ter uma fé operosa, uma fé que pratica o que se prega. Outra coisa, segunda coisa que precisamos ter, um amor que abre mão das coisas, um amor abnegado, um amor que abre mão da sua própria vida para servir a Jesus Cristo. Precisamos abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, com certeza, alguns de vocês que estão aqui conosco agora abriu mão de um tempinho, num domingo à noite, que poderia estar com a família,
Minha esposa está aqui tentando botar minha filha para dormir. Está um pouco difícil hoje, mas a gente precisa abrir mão. Geralmente quem bota ela para dormir sou eu. Mas a gente precisa abrir mão de algumas coisas para ouvir a mensagem do Evangelho, para pegar a mensagem do Evangelho. Abrir mão de tempo, de recursos. Eu não estou falando aqui de teologia de prosperidade, dê tudo que você tem para ter em troca, não. Mas um discípulo que entende a mensagem do reino, ele abre mão de recursos físicos para quê? Para investir no reino, para que a mensagem do evangelho seja pregada em outros lugares. Você já parou para pensar? Lembra que eu disse que Paulo, quando não tinha sustento, ele trabalhava? Mas quando Paulo conseguiu sustento, sabe o que aconteceu? Ele foi pregar o evangelho, porque os irmãos levantaram sustento para ele pregar a mensagem do evangelho. Então, isso é um amor abnegado. Você abre mão de tempo, abre mão de recursos físicos para investir no reino, para investir na pregação da mensagem do evangelho, para se tornar uma igreja evangelística. Terceiro, para você se tornar uma igreja evangelística, precisa ter uma firme esperança. É firme. A nossa esperança não pode vacilar. Não pode ser uma esperança, eita, será que... E se não der? E se os ICs prejudicam as nossas vidas? Tenha firmeza naquilo que você aprendeu. Tenha firmeza naquilo que lhe ensinaram. As Escrituras Sagradas nos dão a base para poder vivermos uma vida dedicada a Deus e evangelizar o mundo. Tenha esse amor, tenha essa fé. E aí a quarta coisa, fundamental, seja imitadores dos grandes evangelistas. Seja algum irmão que você conhece. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É claro, as coisas boas que você vê nos irmãos, copiem. As coisas ruins, jogam fora. Mas as coisas boas, copiem. Copiem os exemplos de Paulo no sofrimento, na alegria mesmo sofrendo, pregando o evangelho, de Timóteo, de Silas, de Barnabé, que era um grande evangelista, até de Marcos, que desistiu no começo, mas depois voltou. Barnabé convenceu ele, ajudou ele a voltar, ele continuou pregando, sendo um bom evangelista da igreja do Senhor. Tito, outro grande evangelista da igreja de Deus, né? Então, sejam imitadores desses homens, mas mais do que eles, sejam imitadores do grande evangelista dos evangelistas, que foi Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. Mas em seu ministério em vida aqui na terra, em carne, ele foi o maior evangelista. Por incrível que pareça, o ministério, digamos, geográfico de Jesus foi menor até do que o de Paulo, porque Jesus andou em menos lugares do que Paulo. Mas mesmo assim, Jesus andando em poucos lugares, ele proclamou a mensagem do reino. Ele proclamou a vinda do reino. Ele proclamou a vontade do Pai. É o que nós, como a Igreja de Cristo, hoje, quase 2000 anos depois, precisamos fazer. Proclamar a mensagem do reino e imitar as atitudes do próprio Jesus Cristo. Porque palavras são bonitas, mas aquele velho ditado, as palavras bonitas, mas os exemplos arrastam. Quando vivemos assim como Jesus vivia, nós arrastamos as pessoas, nós atraímos as pessoas, porque não é só um discurso falaz. Eu prego a mensagem do reino. É bonito, mas se você não vive o que prega, as pessoas não vão ter interesse. Mas se você prega e vive, você vai arrastar pessoas para ouvir a mensagem e viver a vida em Cristo. E por fim, para todos vocês, aí eu abro para quem quiser fazer alguma pergunta sobre o contexto, né? Que nós possamos ser modelos para os cristãos, modelos de evangelismo, modelos de vida, modelos a serem seguidos. Eu sei que nos dias de hoje é difícil. Mas eu não vou seguir aquele... O ponto não é esse. É ser um verdadeiro modelo para os cristãos.
Se nós formos modelos para os outros cristãos, sabe o que vai acontecer? Eles vão olhar para nós e vão dizer: puxa vida, como eu queria ser como aquele discípulo. Isso é um fato. Os tessalonicenses eram modelos para a igreja em várias regiões. Então, que sejamos modelos para pregar o evangelho e para viver a mensagem do reino. Que Deus nos abençoe. E aí eu abro, ainda temos aqui 10 minutos para quem tiver interesse em fazer alguma pergunta. Se tiver dentro da minha capacidade para responder, eu responderei. Se não, a gente estuda mais um pouco e responde depois.